Queridos e queridas, bora para mais um videozinho, né? Dessa vez agora eu vou fazer o vídeo com as cabeleiras soltas, né? Vou até para dar umas franjadas aqui, né? Mais, mais estiloso os cabelos na frente, né? É mó da hora, é que eu mal saio de casa, né? Mas a coisa mais legal de ter cabelo comprido é na hora que bate o vento e mexe todo. A parte mais chata é cuidar dessa bosta, né? Mas enfim, vamos lá, né? Nesse vídeo aqui, continuando aqui o livro, né, que é o do Explicando o Pós-Modernismo, né, uma parte que é bem interessante, né, que eu lembro uma vez, eu estava vendo um vídeo, eu não lembro exatamente qual que é o nome do youtuber. Tem um youtuber que ele fica falando só, o trabalho dele é tipo criticar o roteiro do vídeo, né, do vídeo não, do jogo. E ele estava jogando, eu não lembro exatamente qual jogo. Eu realmente esqueci o título do jogo. E tinha um personagem, né, ao qual falou que, meu, tipo, tudo é política. E isso é uma coisa que, inclusive, o próprio autor, o Dartigan, isso é Dartigan o nome dele, né, o Dartigan ele criticou, porque, assim, se tratando de interações entre pessoas, alguém que só vive falando de política é chato pra caralho. Fato. Por que que eu digo isso? Porque eu já fui assim. Né? Eu era um imbecil que não sabia de bosta nenhuma, né? E vivia falando de política porque, sei lá, eu queria ser um inteligentão, eu queria ser o, o inteligente da turma. Né? Então, tudo para mim era política, né? Principalmente na internet. Mas aí, né? Essa frase não é simplesmente só uma frase solta, né? É uma frase que foi dita, inclusive, né? Que inclusive está aqui no livro, né? Que foi quem falou foi o Frederick Jameson. Jameson, isso, que diz que tudo é, em última análise, político. Então, como eu já vinha dito já nos outros vídeos, né, quando nós estamos tratando simplesmente da parte, como nós estamos tratando da parte política, principalmente, né, do, perdão, quando nós estamos falando do pós-modernismo, né, ele não necessariamente é simplesmente só a questão das palavras ou como que as pessoas percebem o mundo. É uma questão de jogo de poder também. É como que as pessoas elas querem obter aquele determinado poder e eles obtêm, essas pessoas elas obtêm o poder através das palavras também. E como não necessariamente, né, não necessariamente não, né, já sendo mais objetivo aqui na coisa, como os autores, a base filosófica da coisa, ela não preza pela a objetividade daquilo que está sendo dito, observado ou feito, então qualquer coisa pode ser politizada. Né? Vemos hoje na internet, no Twitter, Facebook, qualquer coisa do tipo, que, meu, qualquer coisa, qualquer porcaria, qualquer algo pode ser politizado de uma forma positiva ou de uma forma negativa, e a forma positiva ou negativa depende de quem está se beneficiando com isso. Né? Então, nós temos isso. Né? E temos aqui algumas das teses do autor. Né? Uma das teses dele, né, que eu anotei aqui, que está na página 110, né? Eu vou colocar aqui, pararapapá. Que é aqui que ele começa realmente, né? Uma das coisas que é bem interessante, que inclusive até eu anotei, né? Sim, a segunda hipótese dele, né, do pós-modernismo. O pós-modernismo é a estratégia epistemológica da extrema esquerda acadêmica para responder à crise causada pelas deficiências do socialismo na prática, na teoria e na prática. Então, assim, independente de suas paixões políticas, nós tivemos o que como socialismo, vamos dizer assim? As pessoas podem até mesmo alegar, mas não foi o verdadeiro socialismo, mas em si teve, né? O comunismo, vamos considerar assim, né? Porque em si eu não entendo exatamente muito, né? Mas o processo do socialismo, assim, né? Que eu saiba, tem o da revolução e tem o evolutivo, né? Mas os processos aos quais a gente teve no mundo não foram muito bem sucedidos, para ser mais comedido nas palavras. Né? A União Soviética caiu, nós temos, por exemplo, o caso da Venezuela, podem alegar que putz, tem a parte dos Estados Unidos também no meio, né? Mas é um processo ao qual leva a derrocada, né?
financeira, estrutural, e todas as outras coisas que, no fim das contas, acaba acontecendo, né? Cuba, por exemplo, é um outro exemplo, Coreia do Norte, né? E vemos que não só a parte financeira, mas a parte das liberdades individuais e todas as outras coisas que eu acredito, né, que são que as pessoas elas desejam para os outros, né? Mas os autores em si da parte pós-moderna, uma das coisas que eles menos gostavam, né? E veja que eu estou falando até mesmo do que mais para frente vai ter o autoritarismo, o coletivismo, que ele é tanto de esquerda quanto de direita. Os autores aqui, tanto os de esquerda quanto os de direita, as coisas que eles mais odiavam era o liberalismo, era o individualismo, era. Eu não sei se eu posso extrapolar, eu Bruno, eu não sei se eu posso extrapolar simplesmente também falando que a questão do individualismo ele traz também um pouco de problema para a parte do pós-moderno em si, dessa percepção diferente do mundo, porque afinal de contas, ao meu ver, tá? E pelo que eu li, então eu em si vou filosofar um pouco aqui. Eu vou me dar ao prazer de filosofar um pouco, tá? Porque assim, quando a gente está tratando de uma visão de mundo, né, de acordo com os pós-modernos, não tem como a realidade ela não é independente de a realidade ela é dependente da pessoa que tá sendo vista, né? Então, perdão, vou refazer a frase. A realidade é dependente do observador, né? Então, toda a subjetividade do observador, quando eu estou dizendo do, estou falando da, foda-se, tá? Todo mundo, por favor, não venham com isso. Estou cagando para como você se identifica. No bom sentido, tá? Tanto faz como você se identifica. Eu realmente não li. Nada contra nem a favor. Então, assim, se o mundo ele é muito subjetivo, né? Então todas as pessoas elas vão ter uma percepção muito diferente do mundo, muito diferente da realidade, né? E quando você está tratando de um indivíduo, né? Esse indivíduo em si ele é um microcosmo em cima daquela realidade. E numa questão do sentido de controle, quando você não tem um macrocosmo, uma visão de mundo ampla para que todas as pessoas elas consigam observar aquilo e consigam chegar em um consenso, cada pessoa vai ter um mundo diferente. Vai ter uma percepção, não só uma percepção de mundo diferente. Para cada um é uma realidade diferente. E não uma realidade no sentido que, sei lá, uma pessoa que nasceu no morro para uma pessoa que nasceu no asfalto, uma pessoa que nasceu sem qualquer condição financeira para uma pessoa que teve todas as condições financeiras possíveis. Eu não estou falando desse tipo de realidade, eu não estou falando desse tipo de percepção. Eu estou falando como se estivéssemos em universos diferentes, né? Porque se o ser humano, como o ser humano em si, pelas suas próprias percepções e pelos seus próprios dotes físicos, ele não vê a realidade como um todo, e como a realidade é dependente da pessoa que analisa, então é como se estivéssemos em universos diferentes. Né? É como se, sei lá, eu tivesse no universo dos quadrinhos da Marvel e você tivesse no universo cinematográfico da Marvel, por exemplo. Vou dando um exemplo assim bem geek, vamos dizer assim, né? Bem nerdão. Então são universos diferentes que cada um tem, né? Então isso é uma coisa que prejudica muito a questão do pós-moderno, ao meu ver, pelo menos. Né? Isso é uma coisa que eu coloquei aqui, que é uma coisa, ao meu ver, que pelo menos todos eles são contra o pós-moderno. Né? Os pós-modernos eles são contra essa parte mais liberal, mais iluminista, e inclusive uma das coisas que eu falo que também eles são contra, porque assim como o próprio, não lembro se foi o Kant, não lembro exatamente quem falou, que tipo, uma das coisas que você tem que fazer é realmente desconstruir a parte da realidade. Vou achar aqui que está no capítulo 3 que eu fiz a anotação e eu esqueci onde é que está a mentira da página do capítulo 3. Tá aqui. Eu vou achar, né?
E a parte, não lembro se é na página 83 ou se é na página 96, mas enfim, tipo, meu, a realidade, a toda a tradição ocidental, seja parará, estando baseado na lei da contradição e na distinção entre sujeito e objeto, é inimigo a ser derrotado. Então, quando a gente está tratando sobre o liberalismo, ele é sobre o indivíduo, né? Ele não é sobre o coletivo, ele é sobre o indivíduo. Ele é um raciocínio ao qual tipo está muito mais centrado na pessoa, né, do que necessariamente num todo, num grupo, né, num coletivo, numa como que eu posso dizer assim, numa parte ética, vamos dizer desse jeito, judaico-cristã, que, meu, tipo, você tem que prezar pelo coletivo e pananas e tal. Tipo, não é isso. Né? É sobre o indivíduo quando a gente está tratando sobre liberalismo, que é muito contra o que os filósofos em si, eles iam totalmente, não iam de encontro com isso. Né? Todos eles eram muito contra, né, se a gente pode chamar assim, né, a parte do capitalismo, liberalismo e o cacete A4, tá bom? E aqui, de acordo com o autor, boa parte, e ele usa a palavra monolítico, né, então quase que inteiro, pós-moderno é de esquerda. E não só de esquerda, ele é de extrema esquerda. Todos esses os que eles falaram, né, de acordo com o autor, eu não tenho capacidade filosófica para poder falar sobre isso, eu tenho mais uma capacidade de vista, né, e em termos não, eu concordo com o autor em cima disso. Né? Não necessariamente quer dizer que não existam pós-modernos de direita. Né? Aqui, inclusive, de acordo com o próprio livro, existiram pós-modernos de direita, ou que foram em cima dos raciocínios dos autores pós-modernos, principalmente os autores pós-modernos, que eles eram muito centrados no Estado, né? Na parte do coletivo, o coletivismo. Então, se você não se entregar totalmente para o Estado, Estado com E maiúsculo, né? Então, a noção de Estado, a federação, o que for, sei lá, tipo o Brasil, por exemplo, o Brasil acima de tudo, né? Se você não for desse jeito, então você é um Zé Bosta aqui, você tem que morrer. Né? Se o Estado falar para você, morre, morre diabo, você tem que morrer, porque o Estado disse e é isso aí. Né? É lógico, o Estado controlado por pessoas, e essas pessoas estando no poder, né? Eu considero, Bruno, né? Aí já é uma opinião pessoal, que muitos, principalmente os filósofos, os pensadores e etc. e tal, quando eles falam muito principalmente numa questão de sacrifício, eu acredito, né, Bruno? Eu acredito que eles pensam que eles estarão no topo. Né? Então são eles que mandarão as pessoas se sacrificarem pelo Estado e não o contrário. Né? É muito legal você querer ser um revolucionário, principalmente quando não vai ser a sua cabeça que vai estar rolando debaixo da guilhotina. É muito legal isso. Né? Então, muitos deles, e ainda tem hoje em dia, muitos inclusive, né? Que são revolucionários, mas eles não, como diria o próprio Taleb, né? No seu canal da própria pele, né? Arriscando a própria pele, ninguém bota o cu na reta. Né? É muito legal ficar falando de arma, de matar, de bater o caramba quatro, quando não vai ser você que vai estar lá na frente para poder ficar lutando. Né? Gente que fala sobre guerra e o caramba quatro não vão ser eles que vão estar lá na frente com a porcaria de um fuzil na mão. Né? Então isso é muito legal para eles. Né? E uma coisa que é bem interessante também, quando a gente está falando, que é o FIST, e muito disso do pós-moderno, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, ele está muito baseado na Alemanha. Né? E a gente está falando da Alemanha, pós-Primeira Guerra, República de Weimar, caramba, 4. Aí veio o nazismo, né? E do lado, mais lá embaixo, você tem a Itália, né? Que teve o fascismo, e assim por diante. Né? E pelo que eu achei muito interessante, o fascismo, nazismo, socialismo beberam da mesma fonte. Só que essa parte eu vou colocar depois, tá? Eu vou falar um pouco sobre a questão da forma de educação com base do que, inclusive, eu supus, né? Eu usei disso, né? Principalmente para base nazista, né? Como que as pessoas se tornaram nazistas? Não foi simplesmente só o Hitler chegando falando Sieg Heil e é isso aí. Não foi. Foi um processo.
como é que chegamos naquilo, né? Eu extrapolando, eu não estou falando em questão de nazismo nem de porra nenhuma, tá? Antes se alguém fala, tá falando que Bolsonaro é nazista, esquece, não estou falando nada disso. Estou falando assim, pelo processo, como é que, por exemplo, a gente pode colocar, como é que o Lula chegou no poder, como é que a Dilma chegou no poder, como é que o Bolsonaro chegou no poder. Não foi simplesmente o Bolsonaro chegou, levantou, falou, vou me candidatar a presidente, vou ganhar e ganhou. Né? Teve todo um processo histórico, talvez filosófico também, mas teve todo um processo histórico para poder chegar no Bolsonaro, né? E não estou chamando o Bolsonaro de nazista nem porra nenhuma do tipo, então não me enche um saco com isso. E teve todo um processo filosófico e educacional para que chegássemos o nazismo o, e o fascismo, por exemplo. Nazismo, Itália, fascismo Itália, nazismo na Alemanha, tá? Eu sempre li muito sobre a história da Segunda Guerra, li muito, né? Eu li sobre a história da Segunda Guerra, mas eu nunca tinha visto a questão filosófica de como é que a gente chegou no nazismo, né? E aqui ele explica um pouco, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na parte 136, né? Deixa eu colocar aqui na parte 136, que é que o Fichte, né? Nem vou entrar aqui nas ladeiras escorregadias do Rousseau aqui, né, que ele falando sobre ele sendo um anticapitalista, né, que é bem engraçado que se você lê, por exemplo, o Rousseau e você lê alguma coisinha tipo de alguém de esquerda, por exemplo, alguém que é anticapitalista, por exemplo, né, você vai ver que tipo não muda muito a base retórica da coisa, né? Se bem que tem uma parte aqui que, meu, tipo, ele extrapolou totalmente, né? Pelo menos ao meu ver, mas enfim, né? Aí a gente está falando aqui, essa parte que começa a falar sobre o coletivismo e o estatismo de Rousseau, né? Então, ou seja, tipo, o Deus no céu, Estado na terra, né? Você respeita, problema é seu, se você não respeitar, tomara que você morra, se precisar principalmente, né? Aqui fala um pouco sobre a Revolução Francesa, passando um pouco disso, né? Inclusive ele começa a falar sobre a política contra-iluminista, né? Que é o coletivismo de direita e o coletivismo de esquerda, né? Então a gente está tratando de um comunismo seria um coletivismo de esquerda, né? Coletivismo, ou seja, estamos tratando do Estado, mesmo falando sobre uma questão mais anárquica, né? Do socialismo, vamos dizer assim, né? Ou do comunismo, não tenho ainda bases filosóficas para poder diferenciar muito bem as duas, né? Mas ainda assim teríamos um Estado muito grande, né? Isso tratando, por exemplo, União Soviética, vamos colocar desse jeito, um Estado muito grande, né? E é ele que domina todos os meios de produção abaixo dele, né? Por mais que falem que cada um vai ter o seu, anarquismo em si é um pouco complicado, né? Principalmente porque se for numa questão de anarquista, pode ser que inclusive volte a parte, vamos dizer assim, liberal da coisa, né? Porque afinal de contas, sendo anarquista, alguém pode ter uma capacidade muito melhor de produção e ele que começa a ganhar muito mais dinheiro, né? E aí ele começa a concentrar poder, né? E se não tiver um Estado, né, alguém muito grande para poder simplesmente chegar com os dois pés no peito e falar não, você não pode ser rico desse jeito, né? O que não acontece, inclusive até mesmo em governo, porque se tá em conluio com o governo, fica rico pra cacete, né? E o governo ajuda, né? Você pode inclusive ver atualmente até mesmo na China, né? O governo ajuda e seja lá o que for, né? É tudo uma merda, né? E no Fichte, né? O Johann Fichte, né? Discípulo de Kant, nascido em 1762, né? Uma das coisas que ele fala, principalmente na questão educacional, né, é você simplesmente pegar uma criança, né, pegar a criança e educá-la, né, longe da sociedade e tratando num local ao qual seja vamos dizer assim, uma reprodução da sociedade ao qual aquela pessoa queira. Né? Quando eu digo reprodução daquela pessoa, tipo, do Estado, da nação ao qual ela queira, né? A sociedade ao qual ela queira é o Estado. O Estado lá em cima, né, vai fazer com que a pessoa ela seja uma subalterna do Estado.
E não uma subalterna no sentido simplesmente de, putz, ó, legal, pô, bandeira do Brasil, pá. Não, é no sentido que, meu, dependendo quem tiver do poder, falar, meu, se você precisar morrer, você vai morrer. E é isso, e você vai ter que morrer feliz. Não sei se vocês já viram O Homem do Castelo Alto, né? Então, ou se vocês já leram um pouco sobre nazismo, por exemplo, né? Então, meu, tipo, a pessoa, inclusive nós tivemos, né, partidos nazistas aqui no Brasil, e fascistas também, com toda certeza, é uma educação que já vem do berço. É lógico, você tem a Alemanha, que tomou 2 cacetes, né, lá seguidos, que na verdade ela não era exatamente um Estado, mas sim um monte de partes feudais, ela não tinha uma estrutura de nação, por exemplo. O Brasil ele tem uma estrutura de nação. Do Oiapoque ao Chuí, a pessoa vai falar que é brasileira, né? Mas lá não, lá você tinha micro pedaços, né? Você tinha pedaços feudais na Alemanha, né? E aí, depois de um bom tempo, bem provável que só depois da Segunda Guerra Mundial, não, até mesmo antes, né? Mas aí você tinha tipo a Alemanha em si, a pessoa considerada alemã. E outros filósofos, eu não lembro exatamente os nomes deles, né, eles já vinham falando sobre o povo alemão acima de tudo. Né? O povo alemão em si é o alicerce da Europa. Então, você já tinha essa questão nacionalista e identitária do que já vinham de outros filósofos, né? E não necessariamente foi o nazismo, né? É um processo até chegar no nazismo ou no fascismo, né? Que aí nós estamos tratando de governos totalitários, coletivistas de direita, né? Ambos. Então, assim, então você já vem de bastante tempo sobre pessoas que vêm mostrando como é que você deveria pegar essas crianças, essas pessoas e ensinar como elas serem servas do Estado. E sendo o Estado algo absoluto, sendo o Estado simplesmente abaixo de Deus. Né? E tendo uma deidade em cima disso, ainda a gente ainda está tratando sobre Deus, tá bom? Então, por exemplo, ó, uma das partes aqui que está sendo escrito, né? A coação não à liberdade convém melhor aos estudantes. Né? Então, assim, tipo, você vai tratar o estudante, você tem que estar coagindo o estudante, né? Ah, eu tenho liberdade para estudar o que eu quero. Liberdade é o caralho, é porrada nas costas, você vai estudar isso aqui porque o Estado quer e o problema é teu, tá? É desse jeito que as coisas serão feitas. Né? Não vem com essa bostinha de eu vou twittar e tô muito nervoso. O problema é teu. Né? Então, ó, por outro lado, a nova educação deve consistir essencialmente nisto, que ela destrua por completo a liberdade da vontade no terreno que pretende cultivar e introduza, ao contrário, a estrita necessidade nas decisões da vontade, sendo o oposto o impossível. A partir de então, pode-se recorrer com confiança e certeza a essa vontade. Né? Neste caso aqui, na 192, quem está falando é o Fichte, né? 1807. Então, assim, recorrer a essa vontade, recorrer à vontade do seguinte, tipo, a pessoa vai se sacrificar pelo Estado. Né? E é isso. O Estado acima de tudo. Né? Uma outra coisa também, ó, como que impõe os deveres em cima das crianças. Ó, a legislação deve manter, consequentemente, um alto padrão de severidade e proibir várias ações. Essas proibições, que simplesmente devem existir e das quais depende a existência da comunidade, devem ser cumpridas, se necessário, por meio de uma punição imediata. E essa lei penal deve se aplicar a todos, sem indulgência, sem exceção. Então, assim, meu, você vai pegar a criança, menino, menina, né? Vai colocar ele lá e ele vai ser daquele jeito que o Estado quer. E acabou. Né? Ah, mas eu não me identifico como homem, eu me identifico como mulher. Foda-se, você é mulher. E você vai se sacrificar pelo Estado sendo uma mulher. Se você for lésbica, meu, tipo, do cabelo curto, que se vê como homem, né? Que você tem aversão a homem e tudo mais, você vai transar com um cara para poder ter um filho, porque o Estado quer que você tenha e problema teu. É isso. Estado totalitário é isso. Você vai fazer o que o Estado quer.
sendo o Estado dominado por um monte de outras pessoas. O Estado não é simplesmente uma entidade, né? Como que eu posso dizer assim? Uma entidade que simplesmente desce, faz o que faz, manda aí o que você tem que fazer e volta para o céu. São um monte de outras pessoas, né? Simplesmente você vai ter só um governo, né? E um monte de burocratas mandando no teu corpo e mandando no que você quer. E isso é um Estado autoritário, totalitário. Ok, é dessa forma. Ah, mas isso pode acontecer, por exemplo, com um governo de esquerda? Pode. Se você tiver um governo de esquerda totalitário, autoritário, ele é desse jeito. Você está para o Estado, né? Você é um camarada, né? Você é aquele que vai levar o Estado para sei lá onde, né? Você é bosta nenhuma, você não é um indivíduo, você é uma peça do Estado. E o problema é teu, né? Outra coisa que é bem importante, ó. Aqui, ó. Nesse sistema de educação, o aluno não é apenas um membro da sociedade humana aqui na Terra, pelo breve espaço de tempo durante o qual lhe foi concedida a vida. Ele é também, e assim sem dúvida o reconhece essa educação, um dos elos da eterna corrente da vida espiritual em uma ordem social superior. Uma instrução que se comprometa a abranger todo o seu ser deve, seguramente, levá-lo a conhecer também essa ordem superior, ou seja, você também tem uma parte religiosa em cima disso. Né? Dependendo do governo, não vai ter. Né? Isso daqui quem está falando é o Fichte, e o Fichte em si ele era uma pessoa religiosa. Né? Então, voltando, por exemplo, né? Então a gente entra, por exemplo, aqui na parte do Hegel, né? Que entra na questão do culto ao Estado, né? E é bem interessante, né? Que uma coisa que eu não sabia, né? E se tratando da parte do coletivismo, né? Então, o coletivismo de esquerda contra o coletivismo de direita, a palavra em si, socialista, né? Foi uma coisa que foi não só debatida, mas uma coisa que foi solicitada por esses ambos os lados, né? Porque eles se viam tratando da palavra como socialistas, né? E um parágrafo aqui que até eu coloquei, ó, são dois, eu vou ler os dois parágrafos que eu achei interessante, ó. No entanto, o rótulo socialismo também era usado pelos coletivistas de esquerda, o que deu origem a um acalorado debate entre esquerda e muitos membros da direita em torno de quem teria mais direito a se intitular socialista. E aí é o parágrafo que eu anotei. O debate não foi meramente semântico. Tanto a direita quanto a esquerda eram anti-individualistas. Ambas defendiam a gestão governamental dos aspectos mais importantes da sociedade. Ambas dividiam a sociedade humana em dois grupos que consideravam fundamentais para a identidade do indivíduo. Ambas colocavam esses grupos um contra o outro em inevitável conflito. Ou seja, o proletariado dos burgueses, por exemplo. Né? Para ser mais exato e para ser mais claro e mais genérico aqui nessa, vamos considerar desse jeito, povo e os capitalistas. Ambos não gostavam de capitalista. Nem nazista, nem fascista, nem socialista. Ninguém gostava. A base em si filosófica já não gostava da questão do capital, tá? E ambas consideravam o trabalho, principalmente na parte do capital, né, uma questão de exploração, né? Não sei se vocês já leram o eu acho que é a Educação do Oprimido, que é do Paulo Freire, alguma coisa do oprimido, né? Educação do oprimido, alguma coisa do tipo, né? Que tem uma citação que fala, toda forma de trabalho remunerada é uma forma de escravidão. Essa galera é desse jeito. Eu achei muito interessante que o Goebbels, né, falava sobre isso. Era um cara que odiava dinheiro, né? Falava que o dinheiro é a desgraça do mundo, né? É bem interessante essa parte. Mas voltando aqui, ó. Ambas defendiam a guerra e a revolução violenta como meios de viabilizar a sociedade ideal. E ambas abominavam os liberais. Porque liberal, ele é menos Estado, mais indivíduo, né? E esses caras querem um Estado totalitário. Então, é isso. Tá bom? Então, tratando aqui da parte dos coletivismos, né? Muito se deu ali na parte da Alemanha também, né? Que é bem interessante, né? E uma parte que é bem legal, né? Principalmente sobre a questão socialista e a questão do social
nacional-socialismo, né, que é como era tratado a parte do nazismo. Por que nacional-socialismo? Né, pelo que eu entendi, nós estamos tratando, por exemplo, que eu saiba, Marx, pelo que eu estou vendo aqui, né, era a questão do socialismo mundial. Né? Então, o mundo em si, depois do capitalismo, ele se tornaria socialista por motivos que eu não lembro quais são. Tá? Mas, assim, o nacional-socialista, ele era um pouco diferente. Coletivista também, ou seja, era o Estado quem iria dominar todas as formas que a sociedade iria tomar, tá? Iria se transformar. Então, tipo, como que ia ser a educação, como que ia ser os costumes, né? Você tem toda a questão também que, tipo, o Estado manda, problema é teu se você concorda ou não, tá? Mas, assim, uma coisa é você ter o socialismo internacional, né? Tem até as musiquinhas do Internal Socialista que é legal pra caramba, né? Você tem a parte do internacional socialismo e você tem o nacional socialismo, né? E em termos, o nacional socialismo é muito mais fácil, porque você simplesmente só precisa dar uma identidade nacional, né? E ali vai se tornar aonde você está. Né? Então você vai implantar socialismo em cima daquilo, porque afinal de contas é muito mais fácil você pegar o Brasil, por exemplo, que já tem uma identidade nacional, foi criada, uma identidade nacional, ela é criada ao longo do tempo, e posta em si daquelas pessoas, né, daquele mundo de pessoas, do que, por exemplo, você criar um internacional socialismo, por exemplo, na América Latina. Né? Que a Argentina é diferente do Uruguai, que é diferente do Chile, que é diferente do Paraguai, que é diferente da Bolívia, né? São lugares diferentes, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, e até mesmo aqui no Brasil, se você for para pensar, que é um país muito grande, estados diferentes, até mesmo cidades diferentes, são identidades diferentes. Então é meio difícil você conseguir criar um internacional socialismo, até mesmo um nacional socialismo aqui no Brasil. Já tivemos algo próximo, né? Que aí a gente está tratando mais de Vargas, né? Mas isso daí já é outro assunto. Mas enfim, né? Então você tinha isso, inclusive essa, vamos considerar assim a diferença de acordo com o autor, né? Ao contrário, e todos beberam de Marx, todos beberam da toda essa galera aí. Ah, então você está falando que nazismo ele é de esquerda, então você está falando que nazismo é de direita. Pro caralho esse assunto, tá bom? Eu tô a fim de entender como é a base filosófica de como que a gente chegou, por exemplo, no nazismo, tá? Que é isso, né? Que é, vamos dizer assim, a aversão à individualidade, ok? E é lógico que com isso vem censura e todas essas coisas, né, que um monte de gente fala que não gosta, mas a partir do momento que chegasse, né, iria censurar todo mundo, né? Paranapapã, aqui no 156, né? Aqui, ó, o que eu acabei de dizer. As diferenças entre o nacionalsocialismo e o comunismo se resumiam a uma escolha entre a ditadura do Volk, ou seja, a ditadura do povo, né, e a ditadura do proletariado. Ó, 242, ó. Essa é uma anotação de rodapé, tá? Benito Mussolini e Mao Tse-tung enfrentaram o mesmo dilema de escolher entre o socialismo nacional e o internacional. Mussolini foi um marxista ortodoxo até os 30 e poucos anos, quando então decidiu que o socialismo teria mais sucesso prático na Itália se suas políticas fossem lançadas em termos nacionalistas. Né? É muito mais fácil você conseguir transformar isso em cima de um local ao qual já tem uma identidade única. Né? Ao contrário de, sei lá, tipo, você dominar quase a Ásia inteira, né? A União Soviética, por exemplo, né? Que cada estado, ou antigamente era um estado, ele tinha uma identidade nacional diferente, por mais que forçassem por mais que forçassem uma identidade nacional da União Soviética e Paranãs e tal, né? E isso sempre funciona através da coerção. Ponto. Ah, mas não, coerção, é coercitivo. Isso é sempre coercitivo. Eu não quero me identificar como um fulano, eu quero me identificar como um ciclano. É borracha nas costas, tortura. Esquece. Não é que nem aqui, que eu não quero me identificar como A, quero ser B, beleza, você vai só ter crítica. Não, lá era paulada, era tiro, era KGB, enfiando uma faca no seu rabo. Era isso. Tá? Então tem essa diferença. Então vamos lá, continuando aqui.
Mao foi um dos primeiros membros do Partido Comunista na China, formado em 1921, mas de 23 a 27 integrou também os quadros do Partido Nacionalista, em parte por afinidade teórica, em parte porque ele e outros membros do Partido Comunista seguiam ordens de Moscou. Né? Na Alemanha, o dilema foi muito bem retratado no título best-seller de Knickerbocker, acho que é, publicado no início da década de 90. Alemanha fascista ou soviética. Então, eles chegaram nessa conclusão. E é uma conclusão, se você for para analisar, muito mais fácil. Né? Se você já tem uma identidade nacional, é muito mais fácil você implantar isso. Né? Mas, se tratando do que vemos e o que aconteceu, né? Enquanto os coletivismos de direita, né? Vamos considerar assim, como socialismo e o nazismo foram para o saco, enquanto os coletivismos de esquerda foram para o saco, né? Os iluminismos, né? Os capitalistas continuam, vamos dizer assim, muito bem obrigado. Não quer dizer que tudo seja bom, quer dizer que sobreviveram, né? E pelo menos por enquanto a grande maioria sobrevive. Quer dizer que sobrevive bem, quer dizer que sobrevive mal, quer dizer que são bonitinhos, quer dizer que são legais, quer dizer que não exploram, não estou falando nada disso. Estou falando que, em questão de governo, né, socialismo atualmente, pelo menos até no presente dia, dia 5 de 10 de 2021, foi para o saco. Tá? Isso é um dos dilemas, inclusive, que é bem interessante, só para a gente fechar. Tá? Que é um dilema socialista, né, principalmente pessoas que são mais comunistas, isso aqui de acordo com o livro, foi um dilema que foi muito tenso para as pessoas, né, principalmente na época, o que eu lembro que você está falando aqui da época de 20 de 30, né, ou um pouco mais, eu não lembro exatamente, né, que foi quando foi começando a ver que, tipo, meu, o socialismo em si, ele não estava dando certo ao longo do mundo, né, e como é que essas pessoas iriam continuar? Elas iriam continuar pela fé, né, um dia o socialismo vai dar certo, ou elas iriam continuar, ou elas iriam seguir um caminho diferente, né? Porque afinal de contas não estava dando certo, né? E graças ao fato da gente estar tratando sobre o pós-modernismo, né? Muitos deles não necessitam da realidade concreta, então eles podem simplesmente produzir qualquer realidade que venha na cabeça, qualquer realidade que seja conveniente a essas pessoas, tá bom? É isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando pra cacete de ler esse livro, né? Caso vocês queiram ver, tem a parte 1 e a parte 2, né? Eu lembro daqui a parte 3 ou a parte 4? Acho que daqui a parte 3, né? Ao qual eu vi o capítulo 4, né? Agora eu vou pro capítulo 5, a crise do socialismo. O autor, sim, o autor ele critica muito, principalmente a questão da esquerda, né? Ele não critica muito, mas dá para saber que ele não é, né, um pós-moderno. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que estejam gostando. Eu tô gostando pra cacete. É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais. Cacete, hoje meu cabelo tá bonito. Puta merda. Tchau.